Olá, alunos da primeira série. Hoje nossa aula é sobre relações ecológicas, ou seja, a gente vai trabalhar com duas relações, que é a relação intraespecífica entre espécies iguais e as relações interespecíficas entre espécies diferentes. Então vamos anotar aí porque nossa aula vai começar e eu vou dizer para vocês, começando aí com as relações intraespecíficas. Toda vez que falar em intraespecífica, vocês vão lembrar de espécies iguais, ou seja, intra, dentro da espécie, né? Então é entre espécies iguais. E aqui a gente trabalha com dois tipos, a harmônica e desarmônica. A harmônica, o próprio nome diz, né? Então é a harmonia entre espécies iguais. A gente tem a colônia e nós temos a sociedade. Bom, então a colônia, vocês sempre vão ver em termos de relações ecológicas os sinais de mais e menos ou bolinha. Quando tem esse sinalzinho mais, todas as espécies envolvidas vão ser beneficiadas. Ou seja, quando a gente fala em colônia, a gente fala aí entre corais, né, bactérias, ou seja, é uma relação onde a mesma espécie ela desenvolve, ela vive junta, né, sem nenhum transtorno. Ou seja, tem aí dois sinaizinhos de mais, ou seja, é uma relação harmônica sem nenhum problema, sem nenhum transtorno. A sociedade também. A sociedade, a gente tem aí exemplos de formigas e abelhas, né? Então, são espécies iguais, vivendo juntos, sem nenhum problema. Tudo bem? Então, aqui é uma relação harmônica. Lembrando que colônia, a gente relaciona a colônia com as espécies que vivem presas e sociedade sozinho. Ou seja, então lembra que sociedade aí, o só, né, é de sozinho, tá bom? Ou seja, formigas e abelhas vivem juntas, porém são indivíduos sozinhos, né, que vivem separado. Já corais, bactérias, elas precisam estar juntas, presas. Então, colônia e sociedade é um exemplo de relação intraespecífica harmônica, tá bom? Onde todos eles se beneficiam. Agora, a relação intraespecífica de espécies iguais, desarmônicas, sempre vai sofrer uma perda, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de canibalismo e competição. Ou seja, canibalismo e competição entre espécies iguais, porque nós estamos falando de relação intraespecífica, tá bom? Então, um exemplo aqui de canibalismo, e aí a gente vai ter sempre um ganhando e um perdendo na história, a gente dá o exemplo aí do louva-a-Deus. Porque o louva-a-Deus, né, a fêmea, quando ela termina de acasalar com o macho, ela come a cabeça do macho. Mas é porque ela é ruim? É porque ela é maldosa? Não. Tem uma intenção ecológica, né, na história. A fêmea, ela se nutre do macho após o acasalamento, porque ela sabe que ela vai ter filhotes, né? Então, a cabeça do macho serve de nutriente para os filhotes. Então, neste caso, o canibalismo é quando um alimenta do outro em espécies iguais. Tudo bem? Isso pode acontecer também com algumas espécies de aranha. Na competição, a gente tem aí, quando se fala em competir, há perdas dos dois lados, né? Porque competição é algo agressivo, então as duas partes elas vão sofrer. E elas competem por território, por comida, pela fêmea, né? Então, esses são os três motivos que geram uma competição. Agora, falando em outro tipo de relação, a gente tem as relações interespecíficas. Lembra que as interespecíficas a gente fala entre espécies diferentes. E da mesma forma, nós temos as relações interespecíficas harmônica e desarmônica. Agora aqui a gente pontua uma série de situações.
tá bom? Que eu vou começar aí pelo mutualismo. Então, o mutualismo, ele é uma relação entre espécies diferentes, onde ambos, né, os dois, eles vão se beneficiar. E é uma relação obrigatória, por quê? Porque um precisa do outro para sobreviver. Um exemplo que a gente tem aqui é a cotia e a castanha do Pará. Na verdade, a castanheira é uma árvore que produz castanhas, que quando jogadas no chão, servem de alimento aí para a cotia. A cotia tem os dentes fortes, resistentes, e conseguem abrir essa castanha, onde outros animais não conseguem fazer. Então, a castanheira precisa da cotia e a cotia se alimenta da castanha. Então, ambos aqui precisam um do outro. Então, é uma relação, onde os dois se beneficiam. A cotia, ela se alimenta, né, da castanha, e a castanheira precisa da cotia para que ela dissemine a semente aonde ela for, através das fezes. Então, quando a cotia faz o cocôzinho dela, né, ali tem o embriãozinho da castanha, onde vai germinar e formar novas árvores. A protocooperação é um outro tipo de relação interespecífica harmônica, que é feita entre duas espécies diferentes, mas que não é obrigatória, diferentemente lá do mutualismo, que é obrigatório. Então, na protocooperação também não há desvantagens, né? Ambas as espécies se beneficiam. E eu dei exemplo aqui do caranguejo, o paguro, e a anêmona do mar. Esse caranguejo, ele carrega a anêmona sobre ele, em cima dele, o que serve de proteção contra os predadores para ele. E o caranguejo serve de veículo para essa anêmona do mar. Então, enquanto que para ela gastaria muito tempo ela deslocar do ambiente, quando ela sobe em cima do caranguejo, esse caranguejo serve de transporte para ela. Então, aqui na protocooperação, não é uma relação obrigatória, ou seja, ambos vivem separadamente, independentes um dos outros, né? Mas que quando coligados, né, ambos se beneficiam. O comensalismo também é um outro tipo de relação interespecífica, harmônica, na qual ela se refere à locomoção. Então, é quando um ser, ele serve de locomoção para outro, tá? De espécies diferentes, e que para isso um só beneficia, para o outro tanto faz, tanto fez, não sofre nem um ponto positivo nem negativo, ou seja, ele não vai ter desgaste, né? Simplesmente ele vai servir aí de transporte para o peixinho, que eu dei o exemplo do tubarão e do peixe. Então tem peixes, né, que ficam em cima dos tubarões somente para servir aí, de passageiro desse indivíduo, né? Então, para facilitar na locomoção dele, tá bom? Então, a gente tem vários exemplos aí, onde um animal, ele usa outro para poder se locomover. Isso aí é um exemplo de comensalismo. E por último, na relação harmônica, nós temos o inquilinismo, que também beneficia um, mas que tanto faz, tanto fez para o outro. Exemplos aí, a gente tem plantas, né, que às vezes elas ficam em cima de outras plantas para chegar mais perto da luz, do sol. Então, plantas muito altas, árvores muito altas, às vezes abriga aí como inquilino outras espécies de plantas, né, que ficam ali sobrepostas a elas justamente para receber uma maior quantidade de luz do sol. Tá? Então, esse aí é um exemplo que a gente tem de relação entre espécies diferentes, que um se beneficia e para o outro não faz a diferença, tá bom? Agora a gente vai passar para a relação interespecífica desarmônica. Essa relação desarmônica, ela é feita em 4 tipos, que é a competição, a predação, o parasitismo e o amensalismo. A competição, nesse caso, ela é feita ainda entre espécies diferentes. E lembrando que a competição, por ser algo que vai ter desgaste, vai ter perda, gasto de energia, enfim, ou por fêmea, ou por território, ou por alimento, né? A gente tem aí as duas espécies envolvidas sofrendo perda, tá bom?
A predação, a mesma coisa, só que um vai se beneficiar. Porque se um é predador do outro, ou seja, aquele que é predador, ele vai se alimentar da presa. A presa, consequentemente, ela vai servir de alimento, então ela vai morrer. Então, nesse caso aqui, tem a perda da presa, mas o predador, ele sempre vai ganhar porque ele vai se alimentar dessa presa, tá bom? O parasitismo, a mesma coisa, né? Vai ter um que vai se instalar no organismo de outro para se beneficiar em forma de alimento, né? E esse que está sendo parasitado, ele vai sofrer perda, porque o parasita, ele instala no indivíduo em busca de recursos energéticos, né? Só que ele retira essa energia de quem ele está parasitando. Então, consequentemente, esse indivíduo que está sendo parasitado, ele vai perder energia, né? O exemplo que a gente tem aí são lombrigas, vermes, né? Que as pessoas costumam adquirir, costumam ter, né? Então, são organismos que instalam no corpo da gente para poder pegar os nutrientes, a energia do nosso corpo. E, consequentemente, uma hora a gente vai sofrer com isso, tá bom? Depois a gente tem aí o amensalismo. O amensalismo, o exemplo que eu tenho são os dinoflagelados, que é uma espécie de alga que produz uma substância tóxica nos oceanos, né? Substância essa que, quando ela produz, acaba matando muitos peixes no local. Para ela não faz a menor diferença, mas para aqueles que convivem e habitam o mesmo local que ela, vai sofrer perda, né? Vão morrer. Então, por isso a gente diz que essa relação de amensalismo, e o exemplo mais comum que a gente tem, são dos dinoflagelados, que é uma espécie de alga que libera aí uma toxina na cor vermelha. Por isso que a gente chama de maré vermelha, quando a gente encontra essa grande quantidade nos oceanos de substância vermelha. Bom, então assim, lembrar, gente, que relação desarmônica, né, ela não é ruim para a natureza. Quando a gente pensa em competição, predação, parasitismo e amensalismo, a gente sempre pensa de forma negativa. Porém, é necessário esse tipo de relação, porque essa relação, ela proporciona o equilíbrio ecológico, para não ter nem espécies de mais e nem espécies de menos, né? Porque na natureza tudo busca o quê? O equilíbrio. Então, por isso que é necessário esse tipo de relação, para ter competição, para ter predação, parasitismo, amensalismo, justamente para poder equilibrar a natureza, né? Para poder proporcionar uma relação conjunta, né? Onde favoreça a instalação de novos indivíduos, tá bom? Então a nossa aula é essa, eu estou à disposição de vocês, lembrando que esses exemplos que eu dei é um dos exemplos, existem vários exemplos, né, de cada uma dessas relações, e qualquer coisa eu estou disponível para tirar maiores dúvidas.